Pare de se enganar. Você que é artista, a gente tem que chegar numa conclusão. A gente tem que parar de se enganar e começar a executar. Se a gente quer ganhar dinheiro com a nossa arte. Então, vamos começar a pensar que a gente tem que parar de achar que não tem tempo, pensar que a gente está desperdiçando tempo. Parar de pensar que não tem oportunidade e pensar que a gente está evitando pegar a oportunidade. E parar de pensar que está travado e pensar que a gente está pensando muito, executando coisa nenhuma. Meu nome é Marco Bocão, esse canal é o Ordem no Caos, e aqui é um depoimento sempre muito verdadeiro sobre como é que é viver de arte. Depois de 30 anos eu falando e conversando e trabalhando com muita gente da arte, cheguei à conclusão que às vezes não é só falta de técnica. Às vezes é falta, às vezes o cara é ruim mesmo, mas às vezes é falta de estrutura. E é isso que eu quero passar para vocês de forma muito sincera, de forma muito do que eu vivo no dia a dia. Não é nenhuma mágica, não é nenhuma coisa certeira, mas é alguém que viveu bastante tempo e que pode dar algumas ideias e direcionamentos. Eu vou dar a real, ela é dura, simples e desconfortável. Você não tem um problema de criatividade ou falta de técnica ou performance. Na verdade, o que a gente tem é problema de execução. Você consome mais do que entrega, a gente planeja mais do que faz, e às vezes a gente fica só sonhando, sonhando, sonhando e não entrega nada. E no fim, a conta chega. Sem dinheiro, sem constância e sem resultado. E acaba no quê? Na frustração. E aí o que você faz? Você começa a querer buscar mais coisa. Vai consumir mais outros conteúdos, vai tentar outra técnica, vai fazer outro curso que às vezes nem chega no fim. E como se o problema fosse falta dessa técnica, dessa performance, desse carisma. Ah, falta um look, faltam várias formas de você, o meu design, o meu estilo. E às vezes não é. Às vezes é uma coisa muito simples. Execução e estrutura. É falta de sistema. Um sistema, quando ele não existe, a gente acaba entrando num ciclo de início com muita empolgação, muita motivação, até que começa a chegar um momento que as coisas começam a ficar complicadas. Aí a gente começa a procrastinar, desistir, perder o foco, e aí não executa e entra a frustração. E aí você começa tudo de novo, de novo, de novo e de novo. E eu não tô aqui para querer criar uma ideia de dar motivação para vocês, porque eu nem acredito em motivação. Para mim, motivação é algo como se fosse uma analogia, eu gosto de fazer como se fosse uma garrafa com um buraco aqui embaixo. Tu enche ela de água, ela enche, mas tem um buraquinho ali que vai saindo. Ele vai saindo, vai esvaziando, esvaziando. Termina em 3, 4 dias, no máximo uma semana, e aquela motivação acabou, os problemas chegam, as dificuldades acontecem, e aí o que a gente acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas é desistindo. E quem trabalha com arte, quem trabalha com criatividade, sabe muito bem do que eu estou falando. De outra forma, pensar em disciplina, disciplina até que é algo treinável. Mas antes de pensar na disciplina, antes de pensar em tudo isso, a gente tem que ter uma ideia do porquê que a gente foge na hora que as coisas complicam. Por que a gente se distrai e vai procrastinar e vai buscar outra coisa na hora do difícil? Porque quando as coisas começam a complicar, a grande maioria das pessoas desistem. Por quê? É essa pergunta. E uma pergunta que eu acho muito importante fazer, que eu acho que muda todo o jogo, é você se perguntar: o que eu ganho desistindo de fazer isso aqui? É uma pergunta bem profunda para qualquer artista que está querendo chegar a algum lugar, e quando ele pensa em executar e começa as coisas a dar errado, e ele tem que fazer a pergunta: ah, eu estou desistindo de fazer isso aqui, mas por quê? O que eu ganho com isso? Porque tu ganha alguma coisa. E eu, depoimento da minha parte, eu vou dizer assim que a grande maioria das coisas que eu foquei e que eram muito complexas, muito difíceis e que as pessoas não queriam pegar, foi as que mais deram resultado. Foi a que mais eu aprendi. Foi a que mais eu cresci como pessoa e como profissional. Porque quando chega a hora do difícil, que muita gente desiste, se você continuar, pode ser que ali você encontre um valor que ninguém está vendo. E quando você consegue fazer algo que tenha uma dificuldade e é difícil de fazer, e aí todo mundo desiste, você continua lá lutando para conseguir ver, ter a visão de chegar num lugar, as pessoas começam a olhar: não, olha que massa que é isso. E aí você consegue chegar e ter um valor do que tu faz, seja um trabalho de
uma coreografia difícil, um projeto difícil que você tem que executar, uma aula em algum lugar complexo, tem muita gente que desiste na hora que as coisas começam a complicar. E quem continua muda o jogo. Então, o que você não precisa é de mais uma informação, mais um conhecimento. Na maioria das vezes, quando eu vejo alguém que já está há muito tempo na área da arte e tudo mais, não é mais um curso, mais um workshop, mais uma coisa, e sim criar estrutura. E estrutura, quando eu falo, é a base, são os fundamentos, são os princípios, são os sistemas, o método que você vai usar para executar o teu próprio trabalho. E aqui a gente, quando pensa em artista, eu gosto de dizer que quando tem estrutura, é bom que ela não seja muito complexa, cheia de coisas, cheia de etapas, porque a grande maioria dos artistas vai desistir ali na terceira semana. Então tem que ser algo minimalista, que tenha uma estrutura simples e que resolva as coisas. O que eu quero dizer com isso? Tem um livro chamado A Única Coisa, que é um livro bem badalado, assim, que ele diz assim: qual é a única coisa que eu preciso fazer que deixa tudo mais fácil? Quando eu penso em estrutura, tu tem que pensar qual é a base, qual é o feijão com arroz que eu preciso fazer bem feito, que deixa todo o resto que vem em cima muito mais fácil. Porque quando você vai executar um trabalho e que você não tem a base, os princípios, a estrutura, o sistema, ele vira um castelo de cartas, que qualquer coisa dá uma rasteira e tudo cai. Quando a gente fala em viver de arte, a gente pensa que é muito complexo, que tem muitas camadas e tudo mais. Ela tem muitas camadas. Mas se quando você olha para ela, para estruturar isso, você tem que botar no papel. Eu costumo botar tudo no papel e eu vou fazer a seguinte analogia. Pensa numa conta, sei lá, 325 vezes 440. De cara, assim, tu olha assim, meu Deus do céu, de cabeça eu não vou conseguir fazer. Agora, se eu tenho um mínimo de matemática, eu boto no papel, escrevo os números ali, eu acabo fazendo rapidamente e vou chegar ao resultado. Se o cara sabe o mínimo de matemática, né? Senão também não dá. Mas entende que quando tu olha algo, às vezes ele parece muito cheio de camadas e às vezes não é. Às vezes é só tu botar no papel, estruturar, ver, dividir ele em pedaços, porque eu conheço muita gente da dança, trabalha com dança, que não anota absolutamente nada. E trabalha muito no improviso. Eu, durante muito tempo, trabalhei assim, achando que minha cabeça era um lugar assim que eu ia acumulando e ia deixando ali, mas a vida estava muito fácil nessa época. Hoje em dia, não adianta mais. Eu, com todas as tarefas que eu tenho que fazer, tanto com minha família, as coisas da minha casa, os filhos e tudo mais, e os negócios, eu preciso, caderno, computador, planilha, coisas que é a base da estrutura. Então, é importante vocês colocarem cada coisa no seu lugar, porque sabe o que acontece? A gente viver só no improviso, uma hora acorda, arrebenta, e aí tu não tem pra onde correr. Porque daí tu começa a perder oportunidades, começa a executar menos, começa a procrastinar e começa a achar que o problema são os outros, que tu não tem oportunidade, que as coisas não estão acontecendo, mas como é que tu quer que a coisa aconteça se você não estrutura o básico? É nisso que eu acho importante colocar aqui, é como que a gente estrutura o básico. Eu vou mostrar só uma base rápida aqui no vídeo para mostrar para vocês como é que a gente pode estruturar. Por exemplo, estruturar um pilar que eu chamo importante, que é o tempo. Eu hoje tenho tempo assim quase esgoelado, assim, entendeu? Quem tem filhos pequenos vai entender o que eu estou dizendo. Tempo é uma coisa que tu não chega uma hora dali que tu não domina, ele acaba te dominando, porque teu filho tem um tempo e tu tem que fazer tal coisa e aí tu pode te atrapalhar profundamente. Então o tempo é algo que precisa ser muito bem estruturado. Se parar e perguntar para vários artistas, eu vou perguntar: você tem o seu tempo da criação, teu bloco de tempo de criação? A grande maioria não tem. A grande maioria cria por demanda. Chega um negócio aqui e vai fazendo e vive numa pergunta e resposta, sabe? Alguém pede um negócio, tu responde. Pergunta uma coisa e responde. Tu nunca chega num momento em que tu, não, agora é o meu momento que eu vou parar e eu vou criar algo. Então, estrutura de tempo para cada coisa. Nesse livro mesmo que eu estava falando, A Única Coisa, que eu vou botar até o link aqui embaixo na descrição, ele diz assim que a gente precisa criar
blocos de tempo, com tempo marcado mesmo. Eu vou fazer isso aqui, vai durar X minutos, X minutos, X minutos. E não uma coisa assim, acordei, agora vou fazer uma coisa, aí vai fazer outra coisa. E aí tu fica respondendo e nessa loucura de perder tempo com coisas triviais. Tem um outro livro, vou falar outro livro, Essencialismo, que também fala na mesma ideia de que a gente perde muito tempo com trivialidades, com coisas que não importam muito. E a grande maioria das coisas são triviais. E quando a gente quer executar um trabalho, um projeto, a gente precisa colocar prioridades. Volto a dizer, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, quando a gente, voltando aqui na estrutura de tempo, eu acho que os artistas administram mal o seu tempo. A gente precisa criar, então, blocos fixos, que eu tenho aqui, ó, de trabalho criativo, de trabalho operacional, que é aquela coisa operacional mesmo, que não é uma coisa de criatividade, mas uma coisa repetitiva, e que hoje com inteligência artificial até muitas dessas coisas a gente pode otimizar, deixar mais rápido. Tempo para família e tempo para o descanso. E eu acrescentaria também um tempo para te nutrir. Treinamento, por exemplo, fazer um treinamento, cuidar do corpo e tudo mais. São várias coisas que a gente precisa estruturar, e quando tu tem um tempo escasso, cada vez mais você tem que colocar isso em pauta. E um calendário bem feito, uma agenda bem feita, ela reflete muito o que é a vida da pessoa. Se ela é um caos total, a pessoa só vai respondendo naquela base da sobrevivência, ou se ela está focada aonde ela tem que ir. Essa é uma estrutura importante. A segunda estrutura que eu queria falar para vocês, que é do dinheiro, e eu quero fazer um vídeo outro voltado para artistas e a questão em relação ao dinheiro, mas aqui eu vou dar uma base importante, que é assim, muitos artistas controlam o caixa, assim, meio que quando falta dinheiro, sabe? Tipo, às vezes tu tem não tem nenhuma estrutura mínima. Então, vivem um edital, tem, aí tu ganha dinheiro, daqui a pouco vai viver numa montanha russa de entra e sai, e que é muito complicado. E quando tu entra nesse estado só de sobrevivência, e dinheiro sim importa muito quando tu tá seguro com ele, porque ele te deixa a cabeça mais tranquila para pensar. Ele te tira do caos de ter que pensar os boletos para pagar. Então, é muito importante você estruturar o seu tempo e o seu dinheiro. Quando você consegue estruturar essas duas coisas, meio caminho já está andado. E a relação do tempo com o dinheiro tem a ver isso. O que eu preciso fazer, qual é a única coisas que eu preciso fazer que vão me dar mais alavancagem. E tem um autor chamado Naval Ravikant, que ele fala, que é um empresário, que fala meio filósofo, o cara fala várias coisas também, vou deixar mais o link desse livro dele, que é muito legal, Almanac, que ele fala dessa coisa de a gente fazer coisas que dão alavancagem para o nosso dinheiro. Então tem certas coisas que a gente, às vezes, é artista, tá trabalhando em coisas que não vão alavancar em nada, entendeu? Nem em network, nem em visibilidade, nem em dinheiro, nem coisa nenhuma. E a gente perde muito tempo nesse negócio. Então, quando eu digo dar prioridade, cuidar bem do tempo, o tempo é algo que não volta mais, é o nosso ativo mais importante, que a gente não volta mais. E isso vai dar mais alavancagem, ou seja, quando tem mais alavancagem, você consegue mais dinheiro. Você consegue mais sossego. E quando tu consegue mais sossego com dinheiro, tempo organizado, agenda organizada e tudo mais, você cria melhor. Cria mais tranquilo. Pelo menos para mim é assim. Tem gente que romantiza a ideia de viver num caos, que acha que cria melhor. Eu discordo totalmente. Eu acho que quem vive no caos cria mais caos. E aí vida vira inferno. Tem muito romantismo em cima de artistas que viveram em caos, em umas vidas bem complicadas, e acham que aquilo é muito legal. Na real, não é nem um pouco, né? Então a gente pode um dia fazer um vídeo só falando desses artistas que a vida era um tremendo de um caos maluco, os caras criavam coisas incríveis, mas a vida, dia a dia do cara era muito ruim. Então, não romantize isso. E hoje em dia eu acho que o mercado ele não te dá a oportunidade de você ser muito do improviso. Então, a estrutura básica, a gente pode aprofundar muito mais nisso, mas a estrutura básica, para mim, de qualquer pessoa que queira chegar a algum lugar com arte, é estruturar tempo e dinheiro. Blocos de tempo
trivialidades, tira fora, só vai no que interessa. E para isso, óbvio, você precisa saber aonde que você quer chegar de verdade. Se você não sabe onde quer chegar, tudo vira uma loucura. E esse autor que eu falei, o Naval Ravikant, ele fala que a vida não não deixa espaço, ela não perdoa o vácuo. O que ele quer dizer com isso? Quando tu deixa um vácuo, ou seja, quando tu deixa ali, deixa a vida me levar, que nem a música que ela conta, assim, né, que eu não sou muito legal, não gosto muito dessa música, deixa a vida me levar, vida leva eu, ela leva para qualquer lugar. Alguém vai mandar em ti. Se tu não decidir, alguém vai decidir por ti. Se você não tomar rumo, o algoritmo vai decidir por ti. O chefe, o mercado, qualquer coisa, e você vai ficar à mercê, teu valor abaixo, e você vai aceitar coisas que às vezes você nem quer fazer como artista. E para acabar, eu quero dizer o seguinte: a gente tem que ter coragem de fazer o que a gente está evitando. Sabe aquela coisa que você sente que quer ir para aquele caminho, mas, nossa, como é difícil, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? É bem para lá que tu tem que ir. Quando tem um desafio, quando dá frio na barriga, quando aperta mesmo e dá pressão. A gente precisa de pressão. A gente precisa de data marcada. A gente precisa. Eu, por exemplo, sou muito do data marcada. É bom colocar datas nas coisas porque daí me dá pressa, entendeu? Compromisso. Quando a gente deixa tudo muito solto, a gente não faz. Então a gente precisa ter coragem de fazer aquilo que está evitando. Porque se você continuar do jeito que está, levando a vida no improviso, sendo artista, achando que é um romântico, que acredita que o caos criativo é a coisa mais linda do mundo, vai passar anos e anos, o tempo passa e ele não volta mais e não chegou a lugar nenhum. Se você aplicar agora na sua vida, organizar o seu tempo por blocos de tempo, tanto para aqueles blocos que eu falei, organizar o seu dinheiro, de onde é que você vai organizar esse dinheiro, como que ele vai entrar nessas alavancagens que você vai dar, só aí já abre um bom caminho para a gente executar aquilo que a gente está evitando, fazer o que tem que ser feito, entendeu? Porque senão vai ficar no mesmo lugar e ninguém quer. Você que é artista não quer ficar parado no mesmo lugar. Pensa comigo se você vem evitando, faça as perguntas certas, o que você ganha quando você evita fazer uma coisa difícil. E aí você vai saber bem o caminho que tomar. Eu não sou nenhum guru, eu não tenho aqui bola de cristal, eu não estou aqui para achar o toque mágico, mas para mim o que funciona é tempo organizado com dinheiro. Essas duas coisas bem organizadas te deixam a cabeça com mais clareza, mais leveza para você fazer a arte que você quer fazer. Com mais suavidade, mais tranquilidade e a cabeça flui melhor. Quando você tem esses dois aqui bagunçados, aí tu não tem estrutura e tu não vai para frente. Até a próxima.